Muito bem, beleza, bacana. Estamos mais uma vez aqui, lá Concursos, trazendo aí o nosso conhecimento sobre ética para concursos públicos, tá ok? É uma materinha aí tranquila que cai nos nossos concursos públicos e a gente está aqui para poder auxiliá-los nessa jornada aí em passar em um concurso. Professor, como é que é assim passar em um concurso? Como é que funciona? Para passar no concurso, gente, você não precisa ser doutor em matéria nenhuma, tá? Para passar em concurso, você tem que saber, no caso da banca CESP, do CESP, se é certo ou errado. E para as outras bancas, professor, que se utilizam de múltipla escolha, o CESP também usa múltipla escolha, mas a maioria das outras bancas se utilizam. Você tem que saber se é a, se é a B, se é a C, se é a D e se é a E. Então é isso que a gente veio trazer para vocês aqui. A nossa experiência como concurseiro também, né, que o certo seria concursando, que temos aí na nossa vida e trazer essa trilha para a gente estar caminhando junto aí nessa jornada até a vitória. E hoje, né, esse é o nosso segundo bloco aqui, né, se você estiver acompanhando por bloco, né, não há necessidade também. Nós vamos falar da ética sobre dois aspectos, tá? A gente vai falar da ética, princípios e valores, tá ok? E vamos falar da ética e democracia, o exercício da cidadania. Professor, por que o senhor vai trazer esses dois assuntos? Primeiro, que são assuntos que não são muito difíceis, tá? Já vou antecipar para você. Tem um detalhezinho ou outro para a gente poder enxugar aqui. Por isso que a gente vai ver ele numa pancada só, tá ok? Até a gente chegar na parte que a gente vai ver da ética do servidor público, tá ok? A ética do servidor público. Então, a gente vai ver essa parte, a gente já viu na primeira aula, né? A ética e a moral, é só para a gente poder lembrar, né? A moral são os valores, os costumes, muito ligado à cultura, né? Enquanto que a ética estuda a moral. Olha só que interessante. Se você já souber dessas informações, gente, é batata, é acertar a questão de concurso, tá ok? Então vamos lá, repetindo, ó. A moral é ligada aos valores, é ligada aos costumes, por que não dizer ligada à cultura, né? E a ética, ela estuda essa moral, ok? Você sabendo disso, você já resolve aí praticamente 70% dessa parte de questões que cai sobre os conceitos de ética e moral, tá ok? Então vamos lá. Então, mas antes aqui da gente entender o que são os valores, né, que a gente vai ver a questão dos valores, a gente precisa entender o que é a virtude. Professor, o que é a virtude, né? Então a virtude vem do grego arete e em latim vem de virtus, né? Esse aqui combina mais com a virtude, né, de virtus. De onde se origina a palavra o quê? Né? Origina a palavra virtude. Então, virtus quer dizer energia, olha só. Virtus quer dizer energia, quer dizer vigor, potencialidade, tá? Para Aristóteles, professor, quem que foi Aristóteles, né? Pensador grego, né? Aristóteles está ali no mesmo nível de Sócrates, Platão, né? Para ele, as virtudes são energias e funções da alma. Olha só, que bonito isso, né? As virtudes são energias e funções da alma, segundo o Aristóteles. Então, essa virtude, né, que é oriunda do ser humano e dos os animais também têm, tá? A gente vai ver aqui. Então, essa virtude, ela é energia, ela é a função da alma, né? Porque eles tinham uma ideia muito interessante de tentar explicar a alma, né? O ser humano sempre quis saber o que é essa alma, né? Isso influenciou inclusive a religião, tá? Mas vamos lá, ó. E para o Aristóteles, ele dividiu essa virtude em três, né? Em três aspectos, né? O aspecto da intelectiva, o aspecto da sensitiva, de sentir, e da instintiva, ou também conhecida como vegetativa. Olha só, de intelecto,
de sensibilidade e de instinto. Já ouviu falar de instinto animal, né? Instintivo, né? Então aqui, ó, a intelectiva, que vem do intelecto, intelecto e vontade, ela é exclusiva do homem. Não tem nenhum outro ser vivo, pelo menos que a gente conheça aqui no planeta Terra, né? Pode ser que tenha um extraterrestre, que tenha a inteligência e o intelecto do homem. Então, essa virtude, essa classificação intelectiva, ela é exclusiva do homem, do ser humano. E temos também a sensitiva, a virtude sensitiva, sentimento de dor e prazer. Ela é biológica e irracional. Biológicas e irracionais. O homem tem ela, professor? Lógico que tem, né? Nós também somos um ser, um animal, né? Um animal pensante que tem a sua exclusividade da intelectiva. Mas tem a sensitiva também? Tem, né? A gente não sente dor, a gente não sente prazer, a gente não ama, a gente não vive essa vida, a gente não é disposto a enfrentar a vida de uma forma que, quando ela nos remete a algo, a gente responde. Por exemplo, como assim a gente responde, professor? Alguém te maltrata, você não tem vontade de chorar? Alguém te elogia, não tem vontade de sair pulando, gritando? Então, ó, sensitiva, sentimento. Esse sentimento bacana pode ser tanto de dor quanto de prazer. E a terceira e última classificação dessa parte aqui do Aristóteles, né, que tem outros que a gente vai ver aqui, a instintiva, o desejo, o apetite de fome, também biológicos e racionais. Veja só, o desejo, o querer, apetite, querer atingir algo, olha, o desejo está dentro da pessoa. A pessoa, assim também como os animais, também tem esse desejo, né? A gente está falando aqui, inclusive, de desejo carnal, né? De fome, são... trazendo lá uma ideia da administração, né, para quem já estudou um pouquinho de administração, né, seria, na pirâmide de Maslow, a parte fisiológicas e segurança, né, estaríamos inseridos aqui na parte instintiva. Tá, professor? Eu nunca ouvi falar. Não se assuste, tá? Mas se você já viu, você vai conseguir acompanhar aqui. Mas o que eu preciso levar, professor, para a prova, né? A virtude. Professor, lá no início não falou de... Lá no título, no subtítulo da matéria não falou, mas a gente falou que para chegar nos valores, precisa entender o quê? A virtude, tá ok? Então, vamos lá. Conforme o nosso querido e amigo Ari, né, na intimidade, o Aristóteles, nós temos três: intelectiva, ok? Sensitiva e instintiva, tá ok? Então são essas três aí. Sendo que a intelectiva é exclusiva do homem pensante, do ser humano, tá ok? Muito bem. Então, o homem virtuoso, né, que o Aristóteles chamou de homem virtuoso, e ético, né, ao conseguir ordenar essa variedade de energias e funções, sejam elas intelectivas, sensitiva e instintiva, então o grande poder do ser humano é tentar controlar a sua virtude, né, a sua energia intelectiva, a sua energia sensitiva e a sua energia instintiva. Então, esse é o grande segredo do homem virtuoso. Então, resumindo, ó, o que então, professor, que é um homem virtuoso? Um homem virtuoso é aquele que consegue equilibrar essas três forças, né? Essas três funções de energia: a intelectiva, a sensitiva e a instintiva. Se a pessoa conseguir esse equilíbrio, ela pode dizer que ela é uma pessoa que tem virtudes, tá ok? Muito bem, mas Aristóteles não parou por aí, tá ok? O problema é um pouquinho mais embaixo. Aristóteles nos traz outras duas classificações para virtude, né? Então ele fez aquela primeira classificação, ele diz, olha, existem as virtudes morais, né?
que vem lá da moral mesmo, né? E as virtudes intelectuais, tá? Não confundir com as intelectivas aqui. É muito parecido, mas é nessa classificação de duas. As virtudes morais se referem ao instinto e à sensibilidade. Olha só. Então, ó, as virtudes morais, elas são ligadas ao instinto e à sensibilidade, ó. Instinto, instintiva e a sensibilidade. As virtudes intelectuais são aquelas que dependem do intelecto, tá? Então, fazer um esqueminha aqui para você ver aqui, ó. Como que seria então, professor, ó? Aqui dentro das morais eu tenho a intelectiva e eu tenho a sensitiva. E dentro, perdão, ó, perdão, estamos fazendo errado aqui. Vamos lá, ó. A sensitiva e a instintiva, enquanto que a intelectiva está dentro da intelectual, né? Ficou bem desenhado aí a forma que funciona essa questão dessas duas classificações aí, entre morais e intelectuais. Tá ok? Bacana, ó. Professor, eu ainda não estou conseguindo enxergar onde o senhor quer chegar. Mas beleza, nós vamos chegar num negócio bacana aqui. Você vai conseguir entender qual que é a relação dessa virtude com os valores. É muito bacana. A partir do momento que você passa a entender isso, você começa a enxergar o mundo com outros olhos, né? Às vezes a gente vê no nosso dia a dia, né? Fala virtude, valores, né? Fala moral, ética, e fica como se fosse uma palavra, né? No nosso dia a dia. Mas a partir do momento que você começa a entender isso, que você começa a ver como que funciona esse aspecto, é a partir daí que a gente começa a entender algumas coisas, e é isso que a banca pergunta na prova para a gente, tá ok? Então, dentro ainda das virtudes intelectuais, nós temos uma subdivisão, né? Vamos lá, dentro do esqueminha ainda. A sabedoria e a prudência. Então, dentro ainda das intelectuais, nós temos mais uma subdivisão. A sabedoria e a prudência. Ou, né, sabedoria prática ou discernimento, né? Então, a prudência é o discernimento, é o bom senso, né? Então, essas virtudes atuam juntas, né, porque estão dentro do intelecto, operando nas decisões éticas do cotidiano, né? As decisões éticas do dia a dia, fazendo o ser humano distinto das demais espécies. Por quê? A nossa virtude intelectual, né, a nossa força, né, melhor dizendo, intelectual, ela é exclusiva do humano, né? E o ser humano, ele no seu dia a dia toma várias decisões, né? Como que ele toma essas decisões? Se utilizando da sabedoria e se utilizando da prudência. Olha só que interessante. O que é essa sabedoria, né? Ter o conhecimento. E a prudência? A prudência que faz com que a gente fique vivo até hoje, né? Você, vou atravessar a rua de qualquer jeito. Não. Você tem que ter prudência para atravessar a rua. Então, vamos lá. Então, o ser humano tem a capacidade de fazer isso. A sabedoria mostra o bem humano geral e a prudência busca as situações práticas, muitas vezes de difícil solução. Olha só que interessante, ó. Às vezes é de difícil solução, né? Ela busca na prática e muitas vezes é de difícil solução. Como assim, professor? Vou fazer um novo curso superior, ou não tenho curso para fazer um curso superior. Qual o curso superior que eu vou decidir por ele? Eu tenho que ter prudência, né? Para saber se eu tenho condições. Eu nunca gostei de matemática, vou fazer um curso de física. Não, poxa vida, você tem que ter prudência para saber, olha, o meu negócio é mais nas humanas e não nas exatas. Tá ok? Então, vamos lá. Isso aqui, fechadinho aqui, não tem grande segredo, né? Você já viu que tem um esqueminha aí, né? Já vai fazendo o seu esqueminha aí. Mas ainda não é tão importante para a nossa aula. É só para a gente chegar aonde a gente quer chegar para o dia
da nossa prova acertar a questão com precisão. Então, as virtudes morais, né, balanceadas pela razão, estimula a criação de hábitos e costumes. Olha, hábitos e costumes, né? Moral, gente, moral. Por meio da repetição das mesmas ações, seguindo as mesmas normas, as mesmas regras. Gente, ó, moral tem tudo a ver com lei, tem tudo a ver com norma, com regra. Eu vou, ó, repetindo, fazendo. Vai chegar uma hora que falar, por que você faz isso? Não sei por que eu faço. Eu faço porque sempre foi feito assim, né? De onde você tirou isso? Da cultura, né? Do dia a dia, da convivência. Então, as virtudes morais, elas são desse hábito do dia a dia. Por meio da orientação do intelecto, olha só, o homem se torna corajoso por meio da repetição de atos corajosos. Ah, interessante isso, né? O homem, ele vai... quando você é criancinha lá, né? Você tem medo, né? Você fica lá com... você tem medo, inclusive, de andar. Com medo do quê? De cair. Mas com o tempo você vai pegando confiança, você vai pegando sabedoria, vai pegando sapiência e andar vira uma coisa o quê? Natural. Você não se preocupa mais, as ações elas são automáticas, né? Então lá, ó, por meio da orientação do intelecto, o homem se torna corajoso por meio da repetição de atos corajosos, né? Você vai indo, e cada vez você vai ficando mais corajoso. Então, as virtudes morais buscam a justiça e a coragem. Olha só que interessante, hein? Enquanto nós temos a intelectual lá, aquela subdivisão lá, anterior que a gente viu, né? Só voltando lá, ó. Qual que é? Eu tenho lá, ó, a sabedoria e a prudência. Na virtude moral, eu busco a justiça e a coragem, ser justo. Professor, obedecer às leis de trânsito. Opa, ligado às virtudes morais. Conseguir não ter medo de fazer a prova do concurso, ter coragem. É o quê? Virtude moral. Meu pai me ensinou a não levar desaforo para casa. Não, quem que me ensinou? Meu pai. Com o exemplo, com o dia a dia, com a repetição, você vê isso e você passa a ter essas virtudes morais. Tá ok? Mas muito bem. Ainda estamos no caminho de chegar nesse processo. Então, vamos lá. É importante frisar que as virtudes morais pertencem às virtudes que servem para a realização da ordem da vida do Estado. A justiça, a amizade, né, o amor, a convivência, o valor. Ó, o valor. Gente, isso aqui é importante, ó. Nós estamos começando a chegar naquele ponto, né? Estamos começando a chegar ao valor. Olha a valência, né? Olha só que interessante. Com origem direta nos costumes e no hábito. Hábito, ó, eu faço. Ou seja, virtudes de hábitos ou tendências, que muda com o tempo, né? A gente viu lá que a moral ela muda com o tempo. A ética ela tende, não é que ela seja imutável, né? A banca afirmar que ela é totalmente imutável é um pouco, mas ela vamos dizer, ela é rígida. A ética é rígida. A ética fica ali só estudando essas mudanças, essas tendências que a moral tem. Tá ok? Então, as virtudes morais, elas nascem das virtudes de hábito ou das tendências. Tá ok? Então, conforme o nosso querido e amigo Aristóteles, né? Nós estamos muito íntimo dele, né? O comportamento poderá ser virtuoso ou vicioso, né? Já ouviu falar, né? Quais são as suas virtudes e quais são os seus vícios, né? A gente encara muito quais são as suas qualidades e quais são os seus defeitos, tá? Se o comportamento for considerado bom em uma determinada situação ou sociedade, olha só que legal isso aqui, ó. Às vezes muda de sociedade, a gente vai chegar nisso aí. Teremos a virtude. Professor, mas como assim, né?
muda de sociedade para sociedade. Por exemplo, você tem a cultura japonesa, não tem a cultura japonesa? É uma cultura oriental que difere da cultura ocidental. Apesar que hoje o mundo está globalizado, né? As coisas estão se misturando muito e essas virtudes elas estão na tendência de acompanhar uma coisa única, né? A tecnologia da informação, junto com a comunicação, veio ampliar, né? Hoje a gente não tem limites de ter acesso a qualquer lugar do mundo, né? Pelas grandes meios de comunicação. Mas você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que no Japão existe uma cultura, olha só como é que é ligada a cultura, em que a mulher ela deve andar 2 passos atrás do marido. Ah, professor, está errado isso. Está errado por quê? Por que você está dizendo que está errado? Você está vendo a partir do quê? Da sua virtude, a partir da sua situação, da sua sociedade. Gente, para eles lá pode ser a coisa mais virtuosa isso aí. Não estou falando que é certo ou errado. Olha só que loucura isso, né? Cultura não se julga, né? Então, gente, essa virtuosidade, ela varia o quê? De situação, varia em função da sociedade. Ah, vamos pegar agora a antropologia, né? Nós temos também a questão do índio. O índio que em nenhum momento ele pediu para ser civilizado. Olha só que loucura, que palavra feia, não é? Falar, nós precisamos civilizar o índio. Poxa vida, né? Será que precisa civilizar o índio, né? Gente, eu sempre, quando eu começo a tratar desse assunto, eu lembro de um seriado que acabou virando filme, né? Caramuru, a reinvenção do Brasil, tá ok? Com Selton Mello, Camila Pitanga, Estênio Garcia. O Estênio Garcia era um índio, né? Estava representando um índio lá no papel dele. E o Caramuru, que era o português, né? Interpretado pelo Selton Mello, queria namorar com a filha do índio, né, que era Camila Pitanga. Então ele chega lá para o Estênio Garcia, né, ele está deitado numa rede, e ele chega e fala, tipo assim, né, sogro, precisamos vender esses pau-brasil aí, cortar, tal, o pessoal está muito interessado. Aí o índio vira para ele, vender para quê? Ah, vender para ganhar dinheiro, para ganhar bastante dinheiro. Aí, ganhar bastante dinheiro para quê? É para chegar na velhice e poder deitar sossegado numa rede. Aí o índio virou simplesmente para ele e falou, isso eu já faço sem ter que derrubar nenhum pau-brasil. Então, gente, às vezes a gente encara a vida com uma dificuldade imensa, né? E às vezes ela é simples, né? Então, não julgue as pessoas, não julgue as culturas das pessoas. Então, e se o comportamento for mal, nessa aqui da parte boa, praticamos o vício. E tudo depende da cultura. Isso aqui é importante, ó. Tudo depende da cultura. Tudo depende da cultura. Para eu classificar se uma coisa é virtuosa ou se uma coisa é viciosa. Tá ok? Mas, professor, vamos lá. Vamos continuar. Ainda não estamos falando de virtude, né? Para a gente chegar nos valores. Nos valores. O que são esses valores? Vamos lá, ó. Diariamente, o ser humano é obrigado a tomar decisões ou fazer escolhas que irão trazer boas ou más consequências para a sua vida. Todo dia. Todo dia você toma decisão. Todo dia, às vezes, decisões simples, como tomar um café, ou decisões mais complexas, né? Em escolher, eu digo, complexo, nem tanto complexo também, a roupa que você vai usar. Mas é um pouquinho mais difícil, né? Você tem que decidir, será que eu vou com a camisa X, com a camisa Y? Mas a todo momento você está tomando o quê? Decisão, né? A todo momento você está tomando decisão. Para essa atitude ser concretizada, é necessário que haja liberdade. Olha só, gente, isso aqui é essencial.
É essencial. Não existe virtude, não existe a prática nem da virtude intelectual, nem da virtude moral. Não existe se você não tiver o quê? Liberdade para decidir. A partir do momento que você não tiver liberdade para decidir, você perde a sua virtude. Você perde a sua virtude, seja ela intelectual, seja ela moral. Então, apenas, olha só, esse é um somente que existe. Somente, apenas é possível realizar o julgamento moral da ação de uma pessoa se tal ação for praticada sem coação, sem restrição à liberdade. A partir do momento que você restringir a liberdade da pessoa, você tira essa possibilidade de realizar o julgamento moral da ação. Não tem como ela fazer o julgamento moral. Ela está sendo obrigada, ela está sendo escravizada. Acabou a pessoa. Olha só que interessante, né? A pessoa já não manda nela. Gente, a liberdade ela é crucial para que a virtude ela seja praticada. Se não há liberdade, não tem como exercer o poder de decisão, o poder de escolha. Não há como exercer um juízo de valor. Olha só o juízo de valor. Esse tema é importante, juízo de valor. Ele é tão importante que está aqui, ó. Juízo de valor. O que é esse juízo de valor, professor? Decidir entre o bem e o mal. Agora nós estamos falando de bem e o mal. Decidir entre o que é o bem e o que é o mal. Também variável, né? Sem liberdade não há valoração, não há valor. Eu boto até outra palavra aqui, né? Não há valência, não há valência, não há valor, né? Não há valoração. Sem liberdade, juízo de valor é isso. Decidir entre o bem e o mal. E sem liberdade não há valoração. Olha aí, professor, chegamos então no valor. Olha só que loucura, né? Chegamos aí no conceito que a gente queria chegar. O que são os valores? O que são os valores, né? Muito bem, você viu o caminho? Você tem que passar pela virtude. Essa virtude ela tem que ser praticada de forma livre para que você consiga o quê? Enxergar os valores, enxergar o que é o bem e o que é o mal a partir daquilo que você aprendeu com a sua cultura. E é nesse processo de tomar decisão a necessidade de se estimar as coisas e as ações humanas. E é nesse processo de tomar decisão, é uma tomada de decisão, há necessidade, né, tomar decisão que é livre, né, de se estimar as coisas e as ações humanas. Então, dessa forma, chegamos próximos de entender o valor. Você viu o caminho que a gente teve que ter? Entender o Aristóteles, entender o que é essa virtude, o que é essa virtude moral, essa virtude intelectual, mas tudo passa pela liberdade dessas ações. Porque se não tiver liberdade, você não consegue chegar ao valor, você não consegue enxergar o que é o bem e o que é o mal. Então, na ética, que é o nosso estudo, na verdade, olha só que a ética estuda a moral, né? Então, na ética, somente haverá escolha se houver avaliação, juízo de valor das ações humanas. Então, na ética, olha somente haverá escolha, né? Essa escolha entre bem e o mal, entre o certo e o errado, se houver avaliação. O que é essa avaliação? Juízo de valor das ações humanas. Bacana. Quando escolhemos uma determinada opção, há necessidade de se realizar uma ponderação que esse seria o melhor em relação ao outro. Olha a balança. A escolha se encaminha à ação, à exteriorização. Você está exteriorizando, você está colocando para fora. Você está externalizando.
Olha só, a escolha se encaminha para você agir, para você entrar em ação. Se que é um motivo, né? O juízo de valor, né? É esse motivo para você entrar em ação ou não, né? Ou ficar inerte também. Então, nesse processo de valoração, surge o conceito do bom, o valioso, ó, ou mal, o contrário do valioso, do desejável, do indesejável, conforme as forças culturais. Conforme as forças culturais. Viu? Tudo passa pela cultura também. Eu não sei se você está acompanhando, mas esse universo é interessantíssimo, né? Interessantíssimo esse universo que passa pela cultura. Muito bem. Já a gente vai resolver algumas questões, você vai ver que não é complexo, tá? Isso aqui a gente só precisa entender onde a gente está pisando. Vamos lá. Os valores são os objetos da escolha moral. Os valores são os objetos da escolha moral. Aquilo que consideramos como qualidade, olha só a qualidade. Toda vez que você lembrar de qualidade, isso aqui vale dica para qualquer tipo de matéria ligada aí a humanas. Qualidade lembra de excelência, tá? Lembra a palavra excelência. Qualidade, lembra-se a palavra excelência. Como algo que estimamos que é o preferível, o objeto de uma antecipação ou de uma expectativa normativa, ó, de um dever ser, onde você quer chegar, expectativa. Interessante, né? A gente começa a ver essa questão dos valores, da expectativa, da excelência, da qualidade. Isso remete lá na administração também. Existe uma teoria chamada, lá da motivação, que chama-se teoria da expectativa ou teoria da expectância de Victor Vroom, que se baseia nesses três conceitos. Ó, acompanho só para conhecimento. Tá? A valência, o valor que as pessoas dão para uma recompensa que elas vão usar. Ok? A instrumentalidade, que é experimentar, executar uma tarefa. Veja, gente, ó, esse conceito do Vroom, ele tem muito a ver com isso. E a expectativa, que é você atingir algo, você ter condições de atingir algo. As pessoas fazem essa avaliação. Ah, eu vou te dar uma recompensa. Se você trabalhar direitinho, você vai ser o funcionário do mês. Tem gente que dá valência para isso. Isso que é a valência, a valoração. Tem gente que fala, não, ser funcionário do mês o quê, rapaz? Eu não quero me envolver nisso não, isso não me seduz. Aí para o outro, não, vou te dar um bônus de R$500. Opa, isso para mim é interessante, o meu salário é 900, se eu ganhar mais 500, opa, estou dando valor, estou dando valência para isso. Bacana, né? Mas se o cara ganhar R$100.000, será que ele vai dar a mesma valência para esses R$500 que aquele? Não, né? Então, é isso que é a valência do Victor Vroom, tá? Não está aqui, não, professor, como é que é o nome dele, né? Victor Vroom, tá ok? Olha só, aí vamos aproveitar isso aqui para a gente falar um pouquinho sobre dessa teoria que é interessante lá na administração também. A instrumentalidade, o que é? É experimentar uma atividade. Olha só que tem tudo a ver com as virtudes, com os valores, ó, com a cultura também. A pessoa, eu dou uma atividade para ela de venda de calçados. Venda de calçados. E ela é experiente para vender calçados. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer estudar com antecedência, com planejamento, com foco para o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Você acabou de assistir um vídeo demonstrativo, não é nem uma aula completa, para você conhecer os nossos professores, os nossos mestres aqui da Lá Concursos. Eu digo para você o seguinte, nós aqui da Lá
Lá Concursos, nós estamos fazendo um super curso pré-edital para a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá. Concurso esse autorizado, concurso esse que, segundo o prefeito, deve ser publicado edital ainda no primeiro semestre de 2019. Claro que isso pode se antecipar um pouquinho, atrasar um pouquinho, mais importante que o concurso vai sair. Este nosso curso pré-edital custa apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200. Professor, presta, foi bom? Cara, testa, vai lá, experimenta que você vai ficar fã de carteirinha da Lá Concursos, né? Prazo de acesso 120 dias. Nesse prazo de acesso, eu quero falar para vocês o seguinte, né? Este curso é um pré-edital básico, que a gente tentou aí montar uma estrutura para atender tanto os cargos de nível médio quanto nível superior. Quando o edital for publicado, né, nesse período aí, se você tiver prazo de acesso válido, você vai ter condições de fazer o seguinte, o upgrade da sua assinatura. A gente vai estar ajustando a custo zero para vocês, claro, dentro da nossa matriz curricular. Professor, depois dos 120 dias, o negócio enrolou. Aí é o seguinte, aí você tem direito a 50% de desconto na renovação da sua matrícula por mais 120 dias. Bacana? Então espero vocês aqui na Lá Concursos, pode ter certeza absoluta. Nós fizemos aí uma campanha aí de sucesso em 2017 na SEDUC. Nós tivemos alunos aprovados dentro do número de vagas. Quase 1.200 alunos aprovados no concurso da SEDUC 2017. Classificado foram milhares de alunos aí. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço, fiquem com Deus. Espero vocês aqui na Lá Concursos. Tchau, fui! Clique lá.